aula 4, módulo 5. Então, basicamente, o que isso tem gerado de impacto na sociedade? Você tem diversas mulheres destruídas, se tornando homicidas quando elas cometem aborto. Você tem aí várias, né, meninas que começam a homossexualidade precoce e tem ali talvez o seu casamento, né, sendo destruído porque ela já conviveu tanto, uma libertinagem tão grande anteriormente, que hoje é muito difícil, né, sanar ali essas dores, essas cicatrizes que estão ali ainda nessa mulher. E é engraçado que nesses momentos, né, onde a bomba aí explode, o movimento feminista não vai estar ali para poder te ajudar, para poder cuidar de você. Pelo contrário, os resultados são gerados tempos depois daquilo que elas propuseram para você. Então, nesse momento, né, que de fato traz um resultado negativo na sua vida, o feminismo não vai estar ali. E, consequentemente, você tem aí diversas famílias sendo destruídas. Uma vez onde a menina já não vê mais o seu pai como uma pessoa que cuida dela, mas uma pessoa que oprime ela. Um pai, por exemplo, que simplesmente falou: olha, minha filha, toma cuidado, né, na hora de você sair, né, às 1h da manhã na rua, porque pode acontecer algo ruim com você, né, um estuprador vier, algo do tipo. E claro que a culpa é sempre, né, do agressor, nunca é da vítima. Contudo, o mal existe no mundo e a gente não pode ignorar isso. Só que como ela já foi instruída tantas vezes que o problema do mundo, né, não é ela, mas é sempre o outro, ela ignora inclusive até mesmo o mal. E aí um conselho que tá ali do pai, de uma maneira carinhosa, amorosa, ela trata isso simplesmente como uma opressão familiar. Então você gera aí uma casta, né, de mulheres que de fato nunca querem ser responsáveis pelas suas consequências. Então, se ela não está indo bem no seu mercado de trabalho, a culpa é do capitalismo e do seu chefe. Se ela não está conseguindo obter o mesmo sucesso, talvez que um homem, é por conta da sociedade patriarcal. Se ela não tem um bom relacionamento familiar, ela já não quer formar uma família. Ela é desestimulada, por exemplo, a ter filhos. Então, se ela olha uma outra pessoa, por exemplo, tendo uma família saudável, feliz, ela não pode reconhecer que ela teve um erro ali das suas atitudes, das suas ações, que contribuíram para que ela hoje não tenha uma família feliz. Pelo contrário, ela não vai olhar, né, para um espelho e ver que o verdadeiro, né, culpado ali é ela. Pelo contrário, ela vai olhar para a família e vai querer destruir aquilo, uma vez, né, que ela não consegue ter isso na vida dela. Meninas que de fato aí são cooptadas como idiotas úteis, né, como dizia Lene. De fato elas estão ali servindo a algo que elas nem mesmo sabem o que é. Então você gera uma casta de pessoas que basicamente não têm um propósito de vida, elas não possuem de fato uma causa nobre, elas deixam de lado toda a feminilidade delas, tudo aquilo que elas aprenderam, né, na família, na sua igreja, isso é deixado de lado e é substituído ali por uma libertinagem e simplesmente elas se tornam ali escravas da vontade dela. Então, fazendo aqui uma breve analogia com relação, por exemplo, ao nosso corpo, se você basicamente comer aí fast food todo dia, isso vai fazer mal a você. Você não pode simplesmente comer aquilo que você deseja, você precisa tomar cuidado que as suas ações geram uma consequência ali no seu corpo e vai te deixar uma pessoa doente, uma pessoa não saudável. Da mesma forma, elas são ensinadas a simplesmente ter uma libertação, né, uma libertinagem sexual, onde o prazer sexual dita mais do que qualquer tipo de princípio que a norteia. E depois, quando as consequências vêm, talvez seja muito tarde. E isso gera, de fato, meninas aí frustradas, tristes, que de fato não conseguem lidar com os problemas da vida. Então, basicamente, essas meninas gastam uma energia tão grande, né, para um movimento, e isso vai tirando, né, o verdadeiro foco de energia que elas deveriam ter. E a decepção que vem futuramente é aterrorizadora. Eu me lembro que várias meninas, né, na época minha de escola, de faculdade, que possuíam, né, esse ideal de libertinagem, não faço o que eu quiser, me envolvo com quem quiser, inclusive sexualmente, simplesmente chegava a preencher ali um vazio que de fato o feminismo não consegue preencher. E basicamente, geralmente, essas meninas são as meninas que possuem ali depois uma vontade, né, de tirar a sua vida, de um certo desânimo, né, quanto aos âmbitos profissionais, sentimentais, se frustram de fato ali com amor e para poder voltar, né, ali a ter uma pessoa que consegue raciocinar e pensar e passar por isso é algo realmente muito difícil. Eu já vi vidas de meninas sendo destruídas, que não conseguem mais se relacionar, porque de fato aí o tempo já passou. E infelizmente esse é o resultado aí do feminismo, né? De fato é destruir vidas de meninas em grandes escalas. Quando eles não conseguem matar essa criança dentro do ventre, simplesmente destrói, né, a vida sexual, mental e psicológica aí dessas meninas. Porque muitas das vezes essas meninas são enganadas de que elas só serão virtuosas se elas estão dentro do feminismo. Isso é uma mentira. Basicamente, a coragem, a virtude de você ser uma pessoa dedicada, corajosa, isso não são virtudes que provêm do feminismo. Isso são virtudes que provêm do ser humano. Não é à toa que também um homem pode ter a mesma virtude que uma mulher, de ser corajoso. Ou seja,
A origem disso não é do movimento feminista, pelo contrário, a origem disso é humana. E essa menina acaba sendo enganada no momento em que ela para e pensa, nossa, eu só vou conseguir de fato ser uma mulher que luta pelos direitos das mulheres quando eu estou dentro desse movimento. Pelo contrário, você percebe que você consegue ser uma mulher virtuosa, respeitosa, honesta, determinada, corajosa, sendo uma mãe de família, por exemplo. Então vamos levar, por exemplo, a mãe, a esposa, né, do pai do George Bush. Sem levar em consideração aqui quem eles foram, mas eles foram presidentes dos Estados Unidos. E ela foi esposa, né, do George Bush pai, que se tornou presidente dos Estados Unidos. E o seu filho, ele também se tornou presidente dos Estados Unidos. Você acha que essa mãe não teve nenhum papel na criação, tanto da formação do seu marido, que se tornou presidente dos Estados Unidos, quanto da do seu filho, que se também tornou presidente dos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo? Claramente há um papel, claramente há uma função ali da mãe, uma importância da mãe nessa criação desses dois homens. Ou seja, é possível você ser mulher e ter um verdadeiro empoderamento. Por exemplo, elas te dão uma falsa sensação de você poder de fato se defender, quando na verdade elas estão te mandando ali uma mentira. Então, por exemplo, você acha que o feminismo ele te defende, quando na verdade o verdadeiro empoderamento, que seria você ter uma condição real de se defender de um estuprador, tendo ali uma arma, você está sozinho ali no beco, você tem uma arma e você consegue defender do mal de fato. Agora, o que o feminismo traz é uma falsa sensação de defesa. Então quando você tá ali, por exemplo, num beco, você simplesmente não consegue se defender com um textão de uma feminista, ou você pega um livro da Simone de Beauvoir e taca na cara do vagabundo. Pelo contrário, você simplesmente vai ser vítima ali de um mal que poderia ser evitado com um instrumento real de defesa contra o mal. Mas elas vendem essa mentira pra você. E ao invés de você estar lutando, por exemplo, por projetos de lei, como o projeto, né, do então deputado Jair Bolsonaro de castração química dos estupradores, você simplesmente está lutando contra o patriarcado, que é algo simplesmente abstrato. Ou seja, na hora de encarar o mal de fato, elas não estão encarando. Elas se jogam como uma arma que de fato é eficaz, mas ela é completamente ineficaz. Você combater o estuprador, você combater o mal, você combater de fato as pessoas que cometem assédio com instrumentos sérios e eficazes, isso é uma forma de empoderamento. Agora, você simplesmente ir contrário a propostas que coíbem o estuprador, isso não é defender as mulheres. Pelo contrário, é vender uma falsa imagem de defesa para a mulher. Ou seja, para deixar aqui bem claro, né, que a sua identidade ela não é definida pelo movimento, né? Pelo contrário, a Bíblia mesmo deixa bem claro, né, de que a mulher ela é virtuosa. Inclusive Deus nos chama de filhos, né, de sacerdócio real. Então você não pode simplesmente se rebaixar a estar ali debaixo de um movimento identitário que quer ali modificar, né, de fato ali quem você é. Então basicamente o que a gente tem que fazer? Nicolas, a minha irmã tá virando feminista ou já virou uma feminista, né? O que fazer? Muita gente me pergunta isso e eu sei que não existe uma fórmula mágica. Dentre tantos esses anos aí que eu tenho convivido, né, vivido com pessoas aí dentro da universidade, dentro da faculdade que eram feministas, uma coisa eu sei, não é de um dia para o outro essa mudança. Então a verdade, acima de tudo, vai ser não somente por aquilo que você falar em termos teóricos e tudo mais, mas vai ser também pela constância da sua vivência. Eu me recordo que durante muito tempo, várias feministas, né, me detestavam ali, mas teve uma, dois ou três que ao longo ali de 4 anos, 5 anos, foram vendo que de fato eu estava correto. Ou seja, você tem que compreender que cada um tem a sua escolha. Você não é o Espírito Santo para entrar dentro do coração, né, na divisão da alma e do espírito, para poder convencer dela do certo e do errado. Você realmente tem que ser um canal ali de relembrar ela a sua identidade. Então quando a sua irmã, por exemplo, falar, olha, eu sou feminista por conta disso, tenha, né, os argumentos sólidos de estudo que você vai ter, mas também leve para ela uma relembrança daquilo que de fato ela é. E esse vazio não vai ser preenchido, né, ali por colocar ali seus seios para fora, você simplesmente colocar um crucifixo no ânus, de você se vestir de forma para poder chocar, você deixar de lado sua feminilidade, você se tornar uma pessoa fechada. Isso não vai simplesmente te preencher. Pelo contrário, o que preenche de fato é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhar a vida dela aos poucos para poder retornar à verdadeira identidade dela. Mas algo que eu acho muito importante é você sempre ir mostrando aí os frutos. Continue vivendo, né, a sua vida de maneira identitária, que de fato é a mulher, com a sua identidade, com a sua feminilidade, não perdendo aí a sua essência, que aos poucos ela vai fazendo um comparativo natural entre a vida dela e a sua vida. O maior testemunho que a gente pode dar, de fato, não são as nossas palavras, mas sim o nosso exemplo. Então, se a gente quer hoje, de fato, né, ganhar tantas meninas que estão sendo ali seduzidas, né, por uma feminista,
a gente também tem que levar uma vida que a seduzam, não com uma mentira, mas com uma verdade. De mostrar que é bom de fato você ter uma criança que não é um caso, não é um cargo, né? Não é um peso, mas pelo contrário, é algo que dá continuidade à sua vida, um propósito de vida, de como é bom ser mãe, de como é bom de fato você poder ali ensinar para uma criança, né, ali aquilo que você aprendeu durante anos na sua vida. Tudo isso você vai mostrar através da sua vivência, de fato, de ser mãe. Também não é à toa que toda pessoa veio de um pai e de uma mãe. E mesmo que essa menina esteja frustrada com seu pai, com a sua mãe, com o seu ambiente, você tem que mostrar que, olha, a instituição ela é feita por pessoas e, de fato, pessoas cometem erros, assim como dentro da igreja, dentro da polícia militar, dentro de qualquer instituição que há pessoas, há erros. Mas você não pode destruir a instituição, você não pode acusar toda uma instituição, porque 1, 2, 3 casos ali tem dado errado. E para se perguntar também, né, o porquê que tem dado errado. Mostre com exemplos, né, o benefício ali de fato de ter uma família. E geralmente, né, a menina, ela se revolta com o pai ou com a mãe, porque sabe que ali é a única instituição que não vai ir contra ela. Ela pode ir contrário ao chefe dela, ela não vai contrário ao chefe dela, porque ela sabe que o chefe pode a demitir. Ela não vai contrário ao seu professor, porque sabe que o professor pode a reprovar. Ou seja, ela tem uma segurança nos pais de que os pais não vão abandonar. Basicamente, você vê aí que diversos feministas, né, pedem empoderamento, mas dentro de casa tem a sua mãe lavando a sua roupa, lavando a sua casa, né, tendo ali todo o labor, o trabalho ali do domicílio, e ela não dá um pingo de valorização para isso, mas está querendo simplesmente ali modificar o mundo. Então traz essa mulher, essa menina para a realidade. Fala, olha, peraí, enquanto você está querendo resolver o problema disso, daquilo, dali, você mesmo não consegue resolver os seus próprios problemas privados, que é o primeiro passo para a gente conseguir mudar o mundo, que não é mudando o mundo, mas sim mudando você. Quando você dá um choque de realidade nessa pessoa, mostrando de fato que ela está sendo pervertida a sua identidade, que desejo talvez que ela tinha ali quando criança, de formar uma família, de formar ali, de ter um casamento, de ter um filho, está sendo destruído aos poucos, você vai mostrar que nada mais é do que o movimento feminista, ele é um estelionatário de sonhos, né? Ele rouba ali os seus sonhos para poder de fato colocar ali algo que não está dentro de você, nem estava, nem passava, nem cogitava na cabeça dela, e hoje ela até cogita matar aí uma criança dentro do ventre, simplesmente porque ela não quer arcar com suas próprias consequências. Ou seja, encare essa pessoa com a realidade e dessa forma, uma hora, se ela tiver ali uma honestidade intelectual, ela vai cair na real. Então, como a gente deve reagir perante tudo isso? Primeiro, a gente precisa compreender, como eu já disse em aulas anteriores, que a verdade ela não vai ser recebida, né, com um tapete vermelho. A verdade, de fato, é algo que confronta. Mas, basicamente, nós precisamos compreender que muitas, né, dessas pessoas aí dentro desse movimento, de fato, elas estão ali enganadas. E chega um momento que a realidade bate na porta dessa pessoa e ela tem duas alternativas. Ou, de fato, pegar essa realidade e aprender com ela, ou se fazer de vítima ali eternamente, que é o que a maioria geralmente faz. Então, basicamente, como nós devemos reagir perante a isso? Antes de mais nada, você consegue fazer uma análise que é bíblica, que é ver a árvore pelos frutos. Você, quando está passando, por exemplo, por uma roça, por um campo, você consegue identificar um fruto podre, mesmo não sendo um biólogo, mesmo não sendo ali uma pessoa do campo. Então, você consegue também fazer essa mesma análise com qualquer tipo de movimento, e o movimento feminista não é diferente. Você deve, então, perguntar para essa pessoa qual, de fato, né, foram aí os frutos que o movimento feminista gerou, tanto na vida, né, na humanidade aí das mulheres que adentraram no movimento, quanto na sua vida que você está vivendo isso. É basicamente fazer um paralelo. Por exemplo, eu sempre olhava para a vida da minha mãe, da minha avó, das pessoas que estavam na minha família. Eu olhava, olha, a minha mãe, ela teve um procedimento de querer ser santa, de esperar o casamento, de fato, ele viver uma vida diferente, de valorização do corpo dela, e ela colheu isso. Ou seja, uma família, não que ela não tenha colhido sofrimentos, porque isso é inerente ao ser humano, mas ela colheu ali uma família, ela colheu ali um trabalho, ela conseguiu se formar, e o que você tem que parar para perguntar para essa pessoa é, olha, o que o feminismo de fato conseguiu alcançar na sua vida? Qual foi que a conquista que você teve que você não conseguiria se não tivesse o feminismo? E basicamente, quando eu vou conversar com uma feminista, eu faço também perguntas a respeito das questões históricas, de fato, o que as feministas diziam. Uma coisa é aquilo que o movimento feminista te vende como propaganda. O outro é o que acontece na prática e o que de fato elas estão falando no âmbito de seus livros. Então, por exemplo,
Basta você analisar as frases que elas diziam, né, em seus livros para poder mostrar a verdadeira face dela, como por exemplo alguma dessas frases. Então basicamente você, mulher, você compreende que não vai ser um feminismo, né, não vai ser um movimento que vai determinar a sua identidade como mulher, né? Nós cremos que Deus criou o homem e a mulher com as suas diferenças naturais para poder de fato se completar. E quando você ausenta de assumir essa identidade, você está assumindo uma identidade que de fato não é sua. Então compreender os princípios, os valores, o papel da mulher, principalmente biblicamente, isso vai te dar um norte e também fazer com que você se defenda de melhor forma dessas pequenas falácias que vai sendo colocada, por exemplo, na sua cabeça. O próprio Aristóteles dizia que o pior tipo de desigualdade é tentar tornar seres desiguais em iguais. Então, a partir do momento que você compreende, né, que nós somos desiguais, nós temos vontades, né, desiguais, nós temos capacidades desiguais, tudo fica simplesmente mais fácil. A grande questão é que quando a gente gera mesmo uma guerra, né, aí entre o homem e a mulher, a gente acaba querendo ou assumir o papel do outro ou querendo assumir um papel que simplesmente não nos cabe. Algo que geralmente eu faço nas minhas lives, né, com diversas meninas que nem sabem de fato o que é feminismo, é identificar onde está ali a origem dessa revolta dela, do porquê ela se tornou feminista. Então, basicamente, é necessário a gente ver que o feminismo, muitas das vezes, ele é um preenchimento, ele é ali um instrumento para poder lutar contra algo que ela está escondendo. Então, por exemplo, ela precisava ter um coração ali que perdoa o pai, ou senão ela precisava resolver a situação de compreender que ela também não tem um bom pai, ou ela foi ali num momento ali de trabalho, de escola, ela foi assediada sexualmente, e tudo isso, obviamente, tanto um mau pai quanto um assédio sexual, isso deve ser combatido, mas ao invés de fato solucionar ali aquele problema, ela simplesmente pega uma maquiagem que é o feminismo, para poder, como se fosse colocar um band-aid num câncer. Isso não vai resolver o problema. É uma falsa solução que dá a essas meninas que de fato precisam enfrentar questões ali humanas, sentimentais, profundas, para poder encarar ali de fato o que é o ser humano e não simplesmente dar uma solução que de fato não é eficaz. Mas além de todos esses enganos que o movimento feminista traz, há algo em sua essência que é o pior de todos, chamado aborto.